Oi! Nós somos a dupla Rai e Tec, e hoje estaremos começando a nossa terceira aula de Introdução à Informática. Vamos ver quais os objetivos da aula de hoje? Olha só, o primeiro é habilitar os recursos da planilha eletrônica para a criação. Formação e impressão de tabelas e cálculos. E mais, executar fórmulas e funções para cálculos matemáticos e estatísticos. E geração de gráficos. E o que vamos ver de conteúdos hoje, Tec? De conteúdo, vamos ver o que é planilha eletrônica. Você vai aprender que o Excel é um software para automação responsável por criar fórmulas, gerar gráficos, assim como cálculos e outros recursos necessários para controle pessoal e empresarial. Galera, é isso que vamos ver hoje. Olha, e se tiverem dúvidas já sabem, né? Mandem aqui no chat. Daqui a pouco a gente tá de volta. Agora é com vocês, professores. Vamos lá? Olá, é isso aí. Seja bem-vindo para a terceira aula da disciplina de Introdução à Informática do curso Técnico em Cooperativismo. Hoje, enfim, chegou a aula que fala sobre o Excel. Então, hoje nós vamos aprender muita coisa. Aula muito importante. É um dos softwares que tem uma necessidade maior de aprendizado, porque com certeza vocês vão utilizar esse software. Não é isso, professor Saulo? Isso mesmo, professor. A última aula a gente teve uma grande participação do Polo de Paraná, também do Polo Ariquemes. Eu queria mais uma vez, reiterar, convidá-los para continuar participando com a gente, os demais polos também. Não fiquem com dúvidas, aliás, tirem as dúvidas aqui, aproveitar esse espaço através do chat. E quero também dizer para todos vocês que o tema de hoje, a aula de hoje, ela é tema de uma atividade de percurso, Então, já chama aí a atenção de todos vocês e é isso aí, professor? Vamos continuar a aula. É isso aí, Saulo. Então, assim, o Saulo acabou de comentar que a atividade de percurso 2, ela vai trabalhar, especificamente sobre Excel. Então a gente preparou um material bom para vocês, foi um controle de estoque, onde vocês vão precisar criar as fórmulas. Além de criar as fórmulas, tem que fazer o raciocínio lógico, identificar qual operação utilizar, como criar essa fórmula, qual o procedimento de executar ela. Então nós vamos estar mostrando algumas situações que é bem parecida, então faça suas anotações, tire suas dúvidas com a gente, que com certeza essa atividade de percurso aí você vai conseguir concluir ela e com certeza vai tirar aí o 100% de aproveitamento, certo? Aloysio, na última aula teve aluno que gabaritou as questões, A gente teve bastante participação na última aula, foi bem bacana. Acredito que essa também vai ser melhor, que o tema é Excel e as pessoas dá aquela aflição, quando falam em Excel, é que nem a matemática quando a gente está estudando. E aí, acredito que hoje a gente também vai ter uma boa participação, mas eu te pergunto, será que vai ter gente que vai gabaritar as atividades da sala de aula hoje? Eu acredito que sim, Saulo. O pessoal de Paraná já parabenizando a participação da aula passada e eu acredito que vai ter sim. Então vamos lá. Ariquemes também teve uma boa participação, o polo de Jaru, enfim, quero ver aí qual o polo vai destacar e o desafio é esse. Quem consegue gabaritar essas questões que nós vamos falar aqui em aula, certo? Então vamos iniciar a nossa aula. O Excel. Então o Excel ele é algo assim importante para você estudante e principalmente é importante para nas atividades administrativas, empresariais, profissionais que você vai exercer daqui a um dia. Então, o nosso conteúdo de hoje é planilha eletrônica, certo? Planilha eletrônica. É bom a gente ressaltar também, professor, que o Excel é a planilha eletrônica mais utilizada nos últimos anos aí. Na verdade já tem um bom tempo que o Excel vem sendo utilizado. Ele não é um programa recente, o Excel já tem aí mais de 30 anos de mercado, mas com a popularidade do software Windows, que é o sistema operacional, aquilo que a gente aprendeu na primeira aula, ele também cresceu em popularidade e vem sendo o mais utilizado nas últimas décadas. E aí existem vários outros editores de planilha eletrônica, A gente tem o BR Calc, a gente tem diversas ferramentas entre softwares gratuitos e softwares também pagos, Mas
que realmente está em todas as casas, digamos assim, em todos os comércios, é o Excel. Por isso que a gente trouxe ele para a nossa aula de hoje. Não é isso, professor? Certo. Então vamos lá, o objetivo da aula de hoje vai ser o quê? Habilitar os recursos da planilha eletrônica para criação, formatação e impressão de tabelas, cálculos financeiros, executar fórmulas e funções para cálculos, cálculos matemáticos, estatístico e geração de gráfico. Então, assim, eu já chamo a atenção vocês, principalmente um recurso onde que muitos têm dificuldade. A gente mostra aqui como que montar os cálculos, como fazer a execução dos cálculos. Mas tem um detalhe que você vai observar na hora de gerar os gráficos. Então já fique atento, na hora que a gente estiver mostrando para vocês como gerar gráfico, já fique atento com a dica que a gente vai mostrar aqui. Porque você aprende, é muito fácil, o professor mostrando aqui, mas na hora de você fazer aí no seu computador, na hora que você estiver treinando numa lan house, na sua casa, no computador da mãe, do irmão, enfim, vai aparecer essa dificuldade e você vai lembrar, o professor Aloysio já deixou ciente que vai aparecer uma dificuldade. Nós vamos mostrar isso daí, não é, Saulo? Isso mesmo. Aproveitem, tirem suas dúvidas, façam suas anotações. Excel é mais um recurso do computador, e a gente já falou algumas vezes aqui, o computador é parceiro, ele veio para ajudar as nossas tarefas do dia a dia. Tudo que a gente faz hoje em Excel era feito anteriormente em papel, né? Todos os gráficos e planilhas, e aí, como uma forma de automação dos processos comerciais e industriais, foi passado para o computador, aí surgiram as planilhas eletrônicas. Lembrando mais uma vez que eles estão aí para nos servir, então a gente não precisa ter medo nem dificuldade, dá para fazer muita coisa em Excel, dá até para fazer programa, professor, em Excel. Muito boa. O Saulo já tocou num assunto importante e eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Então, assim, antes tudo era controlado através de papel, como que o Saulo acabou de comentar. Controle de estoque, controle financeiro, enfim, já pensou? A pessoa tem empresa durante 30, 40 anos e ter que armazenar aquilo tudo em papel. Na hora de executar uma conta, na hora de fazer um controle, na hora de fazer um levantamento de informações da empresa, de funcionário, enfim, tem que fazer à mão, entrou o Excel, que é um software que vai automatizar isso daí. Então, quando fala em automatização, é trazer para esse recurso tecnológico e facilitar a vida do usuário, a vida do empresário, a vida de uma cooperativa e a vida sua aluno, certo? Vamos mostrar situações onde você já pode, por exemplo, calcular sua média no final do ano, chegando o resultado final do ano, como que foi sua nota? A sua média está boa? Qual foi a sua maior nota? Qual foi a sua menor nota? Tem como automatizar tudo isso daí, correto? Então, assim, a planilha eletrônica é o quê? É o Excel, no caso é um software para automação, responsável por criar fórmulas, gerar gráficos, cálculos e outros recursos necessários para controle pessoal e empresarial. Assim, nós vamos iniciar com o Excel bem básico, bem simples. Você que nunca usou o Excel, pode ficar tranquilo, porque nós vamos dar orientações para você aprender do zero mesmo e já sair daqui dessa aula já com conhecimento e conseguir resolver várias situações aí com o Excel, certo? Então, vamos iniciar aqui. Vou mostrar para vocês agora uma externa, onde que ela vai tratar situações do dia a dia, profissionais, onde que eles utilizam o Excel, e eles vão mostrar para vocês que ele sim atende a necessidade desses profissionais. Ou é um estudante, ou é um empresário, ou é um funcionário administrativo, ou trabalha numa cooperativa, certo? Dê uma olhada aí, daqui a pouco a gente retorna. Vamos lá. O Excel é uma das ferramentas mais fundamentais no trabalho de empresas e pessoas no mundo todo. O software da Microsoft oferece uma infinidade de possibilidades de tarefas que facilitam a vida nos escritórios, seja para utilização como ferramenta de gestão financeira, montagem de planilhas ou para diferentes cálculos de controle. O Excel é praticamente indispensável para as empresas de diversos portes.
Então, o Excel a gente pode utilizar de diversas formas, desde para a utilização de organização, de planilhas financeiras, planilhas de acompanhamentos, que facilita o processo, porque você pode só estar trocando as informações, já vai gerando resultados automaticamente com as fórmulas que já estão linkadas. O Excel é uma das ferramentas mais completas do pacote Office, em virtude de ele oferecer várias ferramentas que proporcionam tanto a cooperativa, os órgãos privados e governamentais estarem executando controles dos mais variados tipos. Por exemplo, controle de pessoal, controle financeiro, compra e venda, fluxo de caixa. Você pode estar controlando estoque, entrada e saída de materiais, fazendo controles tanto dentro da cooperativa, auxiliando na visualização dos processos internos, né, nos controles internos. Então o Excel ele proporciona todo esse tipo de ferramenta. O Excel tem diversas características e funções para facilitar a vida e o controle do usuário. Quanto mais funções você descobrir, mais eficiência terá em seu trabalho. Por isso, quem deseja entrar no mercado de trabalho e crescer profissionalmente dentro de uma corporação, pode entender que dominar o Excel pode ser o diferencial que você precisava. O Excel é importante a gente estar fazendo um curso para estar buscando e conhecendo melhor as funções do Excel, para a gente melhorar as nossas ações e a utilização da ferramenta. É isso aí, vocês observaram? Então, o Excel hoje é uma realidade. As empresas necessitam de profissionais capacitados. Não só empresas, instituições, você vai perceber isso. Muitas situações de processo de seleção, concurso mesmo, vocês vão observar que o Excel ele está lá, está presente, ele está caindo e que está eliminando alguns candidatos por não conhecer, certo? Então, assim, é obrigação hoje você dominar o Excel, correto? Então, assim, outra questão que a gente leva em consideração é qual a versão que você vai utilizar. Por exemplo, o Excel ele já é um software bem estável, né? Tem versões bem atualizadas. Pode ser que no seu computador tenha a versão 2003, 2007, 2010, 2013, 2015, enfim. Isso para a gente é importante, sim, mas o que nós vamos passar para vocês hoje, independente da versão, você vai conseguir executar. Por quê? Além de mostrar os recursos que o software vai oferecer para vocês, nós vamos mostrar como fazer no código mesmo. Então, assim, na hora de fazer uma soma, uma subtração, um cálculo de uma média, além de mostrar os recursos que tem hoje no software 2003, você vai conseguir fazer ele no 2003, no 2013, no 2010, no 2007, enfim. Por quê? Nós vamos ensinar para vocês fazerem manual mesmo, porém, não manual, mas sim conhecer como que a fórmula funciona, certo? Aproveitando aí, Aloysio, você está falando aí das diversas versões que a gente tem do Excel. A professora presencial aqui lá da escola Irmã Dorothy Stang, do Polo de Ji-Paraná, a professora Fanny Macedo, ela quer que a gente tire uma dúvida, né? Eu vou ler aqui a dúvida dela. Tem como fazer a planilha Excel utilizando o celular? Ela está falando em relação à atividade de percurso 2, que é justamente aquela planilha de controle de estoque, que é para ser feito. É a proposta da atividade. Então eu já vou respondendo aqui, já me adianto e digo que é possível sim. As versões que você tem tanto para computador, você também tem para o smartphone, então você consegue fazer no celular. Lembrando, desde que ele seja smartphone, né? Aquele celular que tem a tela touchscreen, você consegue ter uma interação maior com ele. Se for aquele celular simples, aí já é um pouco mais complicado, você não vai conseguir realmente executar. Mas, só lembrando que a tecnologia está aí em todos os dispositivos, e os dispositivos móveis são computadores menores, né, e estão conquistando espaço. Então, o que você consegue fazer em um computador doméstico, ou um computador como este, que é o laptop, você também consegue fazer no celular. Tá? Então, era isso, professor, só para trazer essa dúvida aí, que pode ser também de outros polos. É uma boa pergunta, certo? Então, está respondido, o professor Saulo falou, você precisa de um smartphone para poder fazer essas operações, certo? Vamos continuando aqui. Quando se fala em planilha, muita gente fala assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre planilha, mas tabela você já ouviu falar, não foi? Então,
o Excel, uma planilha, nada mais é do que uma tabela enorme, com várias linhas, várias colunas, onde você precisa entender que essa planilha, ela possui especificamente colunas e linhas. Eu vou mostrar para vocês qual é a importância, por que eu estou chamando a atenção a esse detalhe, porque na intersecção de uma linha com uma coluna vai formar as células, e essa sim é o objetivo principal dessa aula, você entender que cada célula existe um nome. Por quê? O Excel ele não quer saber, por exemplo, que na célula A1, que eu vou mostrar para vocês, tem lá o valor 100. Ele quer saber que a localização do 100 está no A1, certo? Vou mostrar esses detalhes agora para vocês. Vem aqui, eu vou abrir o software do Excel, e você vai observar. Ó, vou executar aqui o Excel 2010. E a gente chegou aqui no Excel, certo? Então, o que eu quero que vocês observam? Primeiro, o Excel, ele é composto de quê? De linhas e colunas, como eu acabei de comentar aqui. Olha lá. Linhas, certo? E colunas, ó, certo? E o que eu quero que vocês observem é nessa intersecção, ó. Quando juntam uma linha com uma coluna, formam uma célula. E essa célula, ela recebe um nome. Observem aqui, ó. Ela recebeu esse nome E3. É isso? O correto? Não. Ele vai o quê? Aqui sempre vai aparecer o nome que está selecionado. Essa aqui eu mostrei aqui para vocês, ela vai receber o que? O nome da coluna e o nome da linha. Então, essa célula especificamente, o nome dela é o quê? É o B2, certo? Então, assim, essa é a questão que eu quero que vocês já tirem logo essas dúvidas. Ó, a célula, essa célula aqui, e essa daqui é outra. Já vai essa pergunta para vocês. Qual o nome dessas células que eu selecionei? Qual o nome dessa célula que eu acabei de selecionar aqui para vocês? Observem lá que eu selecionei a célula, né? Eu não estou preocupado com a coluna ou com a linha, e sim com a célula. Então, eu mostrei três células para vocês. Vocês já sabem responder? Vamos lá. Ó. B, estou na coluna B com a linha 1, então eu sei que essa célula é a célula B1. Estou na coluna D com a linha 4. Olha aí, ó. Linha D com a linha 4. Ó. Quer dizer que o quê? Que aqui teria que aparecer o D4. Assim como essa célula que eu acabei de mostrar para vocês também. Está na coluna F e na linha 2. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês observam. Certo? Por quê? Quando nós for construir as fórmulas agora, a gente vai fazer o quê? Vai precisar identificar qual a localização dos dados, onde que ele foi inserido, né? Qual é a célula. Então, assim, tem formas fáceis de identificar, mas você precisa saber que tem que localizar ele, certo? Então, assim, ó, a página no Excel é dividida em linhas e colunas, como eu acabei de falar, e a junção de uma linha com uma coluna forma uma célula. O nome da célula é caracterizado pela coluna e linha. Então, assim, já vai uma dica para vocês que cai uma situação em concurso, principalmente. Tem lá a pergunta, tem o enunciado e as respostas. Quando vir primeiro a linha e depois a coluna, já sabe que essa célula está errada, não existe. Por exemplo, 1, 3, 1, 10. É primeiro o quê? A coluna, depois a linha, certo? Tranquilo? Combinado? Vamos continuar. Observem aqui, ó. Ó, as animações que eu mostrei para vocês, aonde que o D, aqui, ó, o D, ele mostra a coluna e o 3, ele vai mostrar aqui, ó, a linha que está selecionada, mas o que a gente precisa saber é a localização da célula, que ele mostrou certinho já, ó, D3. Por quê? A célula que está ativa, ó, a célula que está ativa é a D3. Saulo, quando a gente está começando a utilizar o Excel, aparecem algumas dificuldades, né, de localização,
qual é a linha que eu estou selecionado, qual é a coluna que eu estou selecionando. E a gente tá batendo muito nessa tecla, porque na hora que for utilizar o Excel, vai acontecer esse tipo de situação, né? Isso mesmo, Aloysio. A localização é fundamental. Para que você possa ter uma ideia, existem mais de 1.048.000 linhas disponíveis no Excel, né? E um pouco mais de 16.000 colunas, ou seja, é uma pasta, é um arquivo muito grande, então você tem que saber se localizar nele, porque senão você vai acabar se perdendo. É como você ser jogado, por exemplo, numa grande metrópole. Já pensou você em São Paulo, sem saber o nome das ruas, sem saber os bairros que você está andando, né? Então é uma situação complicada. Por isso que a gente está frisando nessa situação, que é a questão da localização da célula e também, né, das linhas e das colunas, né, para que você saiba onde que você está inserindo os dados nessa planilha eletrônica. Não é isso mesmo, professor? É isso aí, Saulo. Então, assim, vocês são muito bons em matemática, né? Lembra daqueles operadores? Somar, dividir, multiplicar, subtrair. Eles vão ser utilizados aqui no Excel também, né? Só que tem alguns casos específicos onde você quer facilitar ou melhorar a performance da sua planilha. Nós vamos criar algumas funções que pode acontecer de não utilizar eles, certo? Mas de antemão, olha lá, ó, o tracinho aí, ó, o hífen, ele vai ser utilizado para subtração, o sinal de mais vai ser utilizado para adição, o asterisco aqui, ó, vai ser utilizado para multiplicação, e a barra quando você for utilizar situações que precisam dividir, certo? Continuando, quero que vocês já observem que eu vou fazer uma simulação aqui para vocês, certo? Ó. Ó, veja bem aqui, ó. Eu vou selecionar a célula A1, certo? Eu vou selecionar a célula 1 e vamos aqui inserir alguns valores. Por exemplo, vou digitar aqui o valor 10, certo? Vou digitar aqui o valor 10. Vou digitar aqui o valor 15. Vou digitar aqui o valor 20. A primeira dica que eu vou mostrar para vocês. Ó, vão usar as operações somar, dividir, subtrair, multiplicar, certo? A primeira dica que eu passo para vocês é o quê? Quando nós for utilizar uma fórmula, tem que iniciar com um sinal de igualdade. Essa é uma regra, certo? Essa é uma regra. Então, assim, toda vez, não é, Saulo? Toda vez que a gente for utilizar uma fórmula, a gente precisa fazer o quê? Iniciar com o igual. Essa é a dica principal, já focando em algumas questões de concurso, né? Quando aparece lá, questão B e não ter o igual, essa questão já pode deixar ela para escanteio, né? Já, essa é a dica, né? Você quer chamar uma fórmula, você coloca o sinal de igual, e aí você pode inserir o restante da fórmula. Isso para todas as fórmulas disponíveis no Excel, tá? E aí dizem, né, alguns professores de informática costumam dizer, professor, que a gente não utiliza nem 5% do que o Excel é capaz. Então a gente conhece aquelas fórmulas do dia a dia, somar, subtrair, multiplicar, fazer divisões. Mas o Excel faz muito mais do que isso, né? Faz médias ponderadas e gera gráficos aí que nos ajudam e nos auxiliam nas demais atividades do dia a dia. Esse é o papel primordial e mais importante do Excel, que a gente possa estar utilizando esses dados, que a gente está inserindo lá, essas fórmulas, dentro do controle da nossa empresa. A gente viu na chamada, na externa, que o pessoal falou muito, o professor Samuel, se eu não me engano, falou muito em questão de controle, professor William falou muito na questão de controle e bateu bastante nessa tecla, né? Controle, controle, controle. E aí você consegue ter um controle maior se você conseguir ter uma organização desses dados, né? E aí, para você não ter que ficar repetindo informações ou reinserindo dados, você pode utilizar as fórmulas, que aí, à medida que você vai atualizando uma informação
na sua planilha, você consegue atualizar todas as demais de forma automática. Então, é também um dos motivos para que a gente utilize as fórmulas no Excel. Agora eu volto para o professor aí para ele retornar a explicação. É isso aí. Então, a gente já iniciou a conhecer como trabalhar com fórmula, certo? Então, assim, é obrigação iniciar com um sinal de igual. Então, vamos conhecer operações simples, que daqui a pouco vão ficar um pouco mais complexas. Então, quando eu quero, por exemplo, aqui, ó, quero somar o 10 com o 11 aqui no Excel, como que eu faria? Eu vou utilizar aqui o C3 como base, ó. Vou iniciar com igual. Eu posso tanto digitar, onde que está o 10? No A, não é isso? Ó? No A3, eu posso digitar o A3. Lembra qual a operação? Menos o... É certo? O A3? E aí, como é que a gente pode fazer? O 10 ele está no A2, não é isso? Ó? Eu posso tanto digitar quanto clicar em cima, certo? E não importa, maiúscula ou minúscula, não vai dar diferença aí, mas questão de estética é importante. Então eu posso colocar aqui o 10 mais, ó, 10 mais o 20, ele vai me dar o resultado. Ó. Vocês podem se perguntar, Luiz, mas é tão simples, eu posso usar uma calculadora, eu posso fazer isso até de cabeça. Mas calma aí, a gente está tendo um exemplo simples com apenas 3 células utilizando. O Saulo acabou de informar para vocês que possui muitas linhas, né? Muitas colunas. Então, assim, você pode fazer trabalhos enormes, várias informações podem ser inseridas e, com certeza, melhorar a automação da sua atividade. Então, retornando aqui, ó, a gente pode observar, ó, que apareceu aqui em cima, a fórmula ó, que eu digitei. E eu posso fazer, a qualquer momento, atualização. Ó, a informação daqui não é 10, é 20. Né? A informação daqui não é 20, é 50. Vocês observaram? Eu posso atualizar e o resultado também vai sendo alterado. Então, aqui eu usei a soma. Posso usar uma subtração? Sim, eu quero esse resultado aqui, ó, sinal de igual, 120 menos o 20, que está no A4. Olha o resultado aí atualizado. E também a operação vai aparecer. Assim como a divisão, se eu quiser dividir esse resultado, a barrinha, ó, pelo 20. Pode ser feito? Sim. Certo? Então, assim, o que a gente precisava mostrar nesse primeiro momento é como usar essas operações. Tanto a subtração, a multiplicação, a divisão e a adição, você vai utilizar da mesma forma, em cálculo simples. Agora, nós vamos mostrar uma situação já um pouco complexa. Veja bem aqui no nosso slide, ó. É o que a gente mostrou para vocês, ó. Certo? Agora, vem aqui, ó. A gente tem uma lista. Tem uma lista aqui de professores. E aqui a gente tem uma lista de idades, ó. Essa situação seria o quê? Bom, a média, por exemplo, você precisa calcular a média de idade desses professores. Né? Qual é a média na instituição de idade de professores? Qual é a média de idade aí na sua sala? Como fazer isso? Luiz, eu sou muito bom em matemática, eu posso pegar a quantidade de alunos aqui, somar as idades e dividir somar a quantidade de idades que tem aí e dividir pela quantidade de alunos, também dá, mas no Excel aqui é muito simples, é muito fácil. Eu vou mostrar um exemplo aqui, como se você estivesse calculando a sua nota. Né? Qual a sua média de matemática, qual a sua média de português? Vamos mostrar esse exemplo? Observem aqui no Excel, ó. Eu vou apagar essas informações. Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês o que? Vocês observam que a planilha aqui embaixo ó, tem uma planilha 1, uma planilha 2. Ó. Essas informações podem ser inseridas ó, em planilhas e você pode utilizar quantas planilhas for necessária, certo? E também pode renomear elas. Ó. Botão direito, pedir a opção renomear. Olha lá, ó. Aula 3, certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Vou colocar aqui aluno, certo? Vou colocar aqui matemática.
Ó, matemática. Vou colocar aqui a disciplina. Disciplina já foi, né? Eu vou colocar aqui primeiro ano. Segundo ano. E aqui eu vou mostrar o terceiro ano. Quarto ano. E aí sim eu quero saber a minha média. Qual foi a minha média? Bom, no primeiro ano eu tirei 70. No segundo eu tirei 35. No quarto eu já melhorei um pouco, né? Vamos colocar, tirei 60. E aliás, no terceiro tirou 60 e no quarto vamos colocar aí um 55. E aí, essa situação está aprovado? Está reprovado? Vamos descobrir daqui a pouco, mas qual é a média desses quatro semestres, né, 4 bimestres estudando, e no final do ano qual vai ser a sua média? É um cálculo que as secretarias fazem bastante, né, Saulo, isso daí? Com certeza, professor. Agora, essas notas aí, não tenho certeza também que não são dos nossos alunos, né? Acredito que a média é um pouco maior e as notas dos anos é um pouco maior, professor. Né? E aproveitando, para que eu vou saber média? Né? Para que eu tenho que calcular média? O Instituto Federal de Rondônia ele faz processo seletivo através da média obtida nas disciplinas de português e matemática, salvo engano, dos alunos. E aí você vai calcular quanto que você tirou no primeiro, no segundo, no terceiro, somar isso e tirar uma média, né? Para você saber qual é ali a sua nota. Então, se você já quiser ter uma prévia, pessoal que estiver pensando aí, acabar o curso de cooperativismo, ingressar em um curso tecnólogo, bacharel ou de licenciatura dentro do Instituto Federal, já pode utilizar essa planilha aí para tirar suas médias, né? Então, para você ver como que isso está no nosso dia a dia e como que isso faz parte até do nosso futuro, não é mesmo, professor? Com certeza, Saulo. Bem observado. Então, assim, agora a questão, eu vou mostrar para vocês executar essa forma, primeiro da forma um pouco mais complicada, que é você criando a fórmula, porém existe recurso que você só clica nele e ele já dá o resultado. Vou mostrar. Quem lembra? Primeiro, qual é o sinal que tem que iniciar as fórmulas no Excel? Isso mesmo, quem falou Excel, o sinal de igual, acertou. Bom, eu preciso saber aqui, ó, aonde que está a minha primeira nota. Eu posso clicar, não é isso? Ó, em cima, ele vai dizer, é o B5, Aloysio. Muito bem, mas eu posso já saber, ó, porque está na coluna B com a linha 5. Qual é a localização da minha última nota, que está no quarto ano? Ela está no E5, certo? Mas não é tão simples não. Agora vamos iniciar a fórmula. É média, então tem que iniciar com o sinal o quê? De média. No caso, o sinal não vai influenciar. Vou abrir parênteses e vou fazer o quê? Ó? Vou colocar a minha primeira nota e vou colocar aqui os 2 pontos e clicar na última nota. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Nossa, a minha média foi 55. Mas, calma aí, foi muito rápido, Luiz. Eu não entendi. Você usou alguns recursos aí que eu nem sabia o que utilizava. Antes você usou só o operador mais, menos, a barrinha. Calma aí, você usou 2 pontos, ponto e vírgula também pode ser utilizado nesse tipo de situação. E usou os parênteses, né? Isso. Quem lembra das aulas de matemática aí vai entender o porquê eu usei. Primeiro, eu quero que vocês observam o quê? Quando eu for utilizar 2 pontos e quando eu vou utilizar ponto e vírgula nas nossas aulas, certo? Então, assim, ó, observa aqui que eu vou deixar aqui anotado para vocês, ó. Quando eu for usar 2 pontos, ó, deixar bem claro aqui para vocês, ó. Quando eu for usar 2 pontos e quando eu vou usar ponto e a vírgula, certo? Quando eu vou usar 2 pontos e ponto e vírgula. Veja bem aqui, ó, anotem isso daí. 2 pontos, eu estou relacionando ao quê? Quando eu vou dizer assim, é como se fosse um exemplo. Eu quero chamar da célula aqui, ó, B5 até a célula F5. F5, E5, não é isso? Ó? A célula B5 até a célula E5. Por isso que eu usei aqui para vocês, ó, eu usei aqui para vocês o 2 pontos, ó, certo? Porque eu estou referenciando com
até. Certo? Então, eu estou querendo calcular da primeira nota até a quarta nota. Quando eu for utilizar 2 pontos, ó, é quando eu for utilizar só o E. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês agora. Se eu colocar aqui, ó, em vez de 2 pontos, ponto e vírgula, olha o que vai acontecer. O cidadão aí vai estar como se fosse aprovado, não é isso? Ó? Mas eu só utilizei só a primeira nota e a última nota. Então, assim, fica bem claro quando você quer utilizar um intervalo do primeiro ao último, da célula tal à célula, enfim, você precisa de um intervalo para poder fazer esse cálculo. Vocês entenderam, galera? É bem simples, é fácil, só que tem que tomar muita atenção quando utiliza 2 pontos e quando você vai utilizar o ponto e vírgula. Nesse caso aí, eu mostrei para vocês que nós utilizamos o ponto e vírgula. Quando for utilizar os 2 pontos, vai ser referenciando. Ó, eu quero só a célula A1 ou a célula B10, por exemplo. Então, eu usei só dois casos. Quer ver um exemplo legal? Ó, por exemplo, você está numa fileira, tem 10 alunos, você é o primeiro e o João é o último. Então, vocês têm 10 alunos nessa fileira. Se eu falar assim, ó, vem você e o João, quem que vai vir aí tomar um refrigerante depois da aula? Você e o João. Então, o E a gente considera como 2 pontos. Agora, se eu falar assim, ó, vem você até o João, aí vai ser um prejuízo, porque todos que estão nesse intervalo entre você e o João vai fazer o quê? Vão ter que vir também, porque eu estou usando o termo até. Quando se utiliza o até no Excel, a gente referencia com um ponto e vírgula. Tranquilo? Isso aí não tem como errar mais, certo? Continuando aqui. Depois que você conheceu como fazer a média, é importante você também calcular o quê? Como fazer o menor valor? Como fazer o maior valor? Então, se você quiser saber aqui, ó, qual é a menor nota, vamos supor que seriam todo ano, né? A gente tem um intervalo pequeno aqui. Como seria a nota? Aloysio, média é o nome média. E menor? Veja bem aqui, ó. Em algumas versões, vocês vão poder utilizar aqui, ó, mínimo, certo? Mínimo. Qual é a nota? Do primeiro até onde? Qual é o sinal que eu vou utilizar? Ponto e vírgula ou 2 pontos? É isso mesmo. O 2 pontos, não é isso? Porque eu estou querendo até o até, não é isso? E vou fechar o parênteses. Olha aí. Qual o maior valor? Qual o menor valor? 35, certo? É correto? Vamos avaliar aqui, já que são poucos. Tranquilo, né? E o maior valor? Igual. Máximo. Abre parênteses. E vou utilizar o mesmo intervalo. Agora eu vou utilizar de uma forma diferente. Vou clicar e arrastar. Ó. Posso utilizar assim também, professor? Posso. Ó. Clicando e arrastando, você utiliza da mesma forma. Usa intervalo, mas na fórmula. Ó. Observa a fórmula aqui. Ó. Usou o 2 pontos. Certo? Então, assim, ó, nesse pequeno intervalo que eu mostrei para vocês aqui, eu mostrei o quê? 3 situações que vocês vão utilizar com muita frequência, que é o quê? A média, o mínimo e o máximo. Bom, você falou 4 por quê, Luiz? Porque faltou um, a soma. A soma também é muito importante. Vamos supor que você precisasse somar esses intervalos aí, sem utilizar o mais. Pode utilizar ponto e vírgula ou 2 pontos, com certeza pode ser utilizado. Só lembrando que o quê? Que o 2 pontos, eu vou dizer o quê? Que eu quero até. E o ponto e vírgula é o E. Fechou. Sabendo disso, não vai ter dúvida alguma. Tranquilo? Vou mostrar aqui como usar a fórmula da soma também. Ó, vamos supor que eu quero calcular aqui, ó, eu vou inserir uma outra célula com o botão direito, ó, uma outra coluna aqui, e vou colocar total. Total. Tranquilo? Como que eu posso fazer aqui, ó? Inicio com igual e posso digitar o nome soma. Então, através daí, ó, eu criei uma função soma e vou fazer a mesma questão, ó. Vou colocar os 2 pontos e vou
executar. Ó, o total aí total do meu resultado é esse, ó, 220. E eu utilizei aqui a soma. Certo? Então, vim aqui, ó. Vocês já utilizaram essas funções e agora eu falei para vocês que tem as formas fáceis de executar. Tem como fazer isso, Saulo, de uma forma mais simples? Alguns alunos podem estar comentando assim, poxa, Luiz, mas usar fórmula, ter que decorar esse monte de fórmulas aí, é o que eu vou precisar fazer? Primeiro, não precisa decorar, né? Mas tem forma mais prática, não tem, Saulo? Tem fórmula aí que com um clique em um botão você consegue executar tudo isso que o professor passou. Né? Ele está de forma didática e pedagógica, é claro, demonstrando como que você cria uma fórmula. Digamos que ele está ensinando a forma mais difícil possível, que já é fácil, né? Você já deve também ter achado fácil. Mas existem outras formas que são muito mais fáceis. Agora, antes, professor, eu queria que o senhor só mostrasse aí para a turma como que o Excel também ele vai ajudando e ele vai dando dicas. Não sei se vocês prestaram atenção, mas quando o professor clica lá na célula e coloca igual e uma letra, ele já traz uma lista de fórmulas possíveis que você pode fazer com aquilo. Pode ilustrar aí, professor? Vou mostrar por exemplo, aqui para vocês. Ó. Você coloca igual, aí vamos colocar o M, né? Para ver o que ele tem aí. Aí ele já traz, ó, maior, maiúsculo, máximo, mínimo, MDC, ou seja, diversas fórmulas disponíveis, tudo com a letra M, né? E aí você só vai escolher. Já está colocando com a letra S. Bacana, né? O Excel aí nos ajudando, às vezes você sabe o início, isso acontece muito, às vezes você não lembra o nome completo da fórmula, e aí você sabe que inicia com MA, por exemplo. Você vai lá, digita MA e acaba achando a sua fórmula, é como se tivesse ali um dicionário. E ainda consegue também detalhar, né? A partir ali da parte da fórmula lá em cima, ele consegue detalhar direitinho, mas isso aí a gente vê mais pra frente. Então, professor, tem aqui uma pergunta do pessoal lá de Ji-Paraná, Polo de Ji-Paraná, da Dorothy Stanger, escola, né? Se tem como a gente fazer um modelo que está sendo pedido na atividade de percurso, não é isso? Acredito que a gente consegue fazer algum exemplo em relação a isso, né, professor? E também tem aqui 2 pontos, ponto e vírgula. O pessoal ficou com dúvida nessa questão do 2 pontos, né, e do ponto e vírgula, né? Então está dizendo que ponto e vírgula é igual a até, mas na demonstração está usando os 2 pontos, como até. Eu acho que não ficou bem claro para o pessoal lá de Ariquemes, da escola 22 de abril, né? Um alô para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Aí só pedir, professor, antes de passar para as fórmulas automáticas aí, essa questão do 2 pontos e do ponto e vírgula, certo? Quando eu estou em sala de aula, eu costumo dizer que quando você tem um ponto inicial e um ponto final sem intervalos, ou seja, aquele negócio contínuo, você tem o início e o fim, sem nenhuma interferência, aí você vai utilizar o 2 pontos. Agora, quando você tem um ponto inicial e um ponto final com alguma interferência, lá na metade do caminho você tem que fazer uma curva, por exemplo, então você precisa usar o ponto e vírgula, tá? É para intervalos. Mas o professor pode demonstrar aí mais uma vez, só para esclarecer essa dúvida para vocês. É isso aí, gente. Ó, então, vamos, antes de passar com calcular de forma um pouco mais automática, um pouco mais rápida, a gente precisa deixar bem claro que essa é a minha preocupação. Porque esses 2 sinais, vocês vão encontrar eles em diversas fórmulas. Então, assim, se você quer usar o 2 pontos em uma fórmula, você tem que saber que você está usando um intervalo total. Por exemplo, eu estou usando do primeiro ano, eu quero calcular a nota do primeiro ano até a última nota, que é o 4º ano. Se você, por acaso, inverter e colocar o ponto e vírgula, vai acontecer o quê? Você vai somar a nota do primeiro e do 4º. No Excel, a gente mostrou para vocês aqui, eu vou fazer uma outra situação. Ó, a soma. Vou utilizar o ponto e vírgula na fórmula da soma. Igual soma, e vou abrir parênteses, não é isso? Ó? Porque o parênteses vai mostrar primeiro que tem que ser calculado o que está entre ele. Então, eu clicaria aqui, ó, no 70, que é onde que é o B5. Veja bem, ó, eu vou primeiro fazer ela forma errada, ponto e vírgula. E vou clicar na última nota, que é a nota do E5, não é isso? Ó?
Olha o que vai acontecer. Ele vai somar apenas o 55, não é isso? E o 70. Agora, eu vou mudar aqui em cima na barra de fórmulas, ó, eu vou colocar o 2 pontos. Observa que o intervalo onde que selecionou... Já está selecionado aí, né, professor? Você vê que você tem ali o 70, o seu ponto inicial, e o 55 final, ó. E você tem toda uma seleção ali em azul, em destaque, sem nenhuma interferência. Aí, se o senhor puder colocar o ponto e vírgula aí, professor, só para ilustrar, trocando ali, ó. Ponto e vírgula, você consegue ver que você tem ali o seu ponto inicial 70, o seu ponto final 55 e faz a curva aí, professor, que é o que eu gosto de fazer na sala de aula, né? Ó, quando você tem uma curva ali do 70 entre o 55, ou seja, preciso desviar o meu caminho, é porque eu tenho que utilizar o 2 pontos. Eu estou utilizando um intervalo aí de valores, né? Então é por isso que a gente utiliza o 2 pontos quando você tem um início e um fim bem definido, sem nenhuma interferência, sem nenhum intervalo, sem nenhuma curva no meio do caminho, e o ponto e vírgula quando você tem um início e um fim, mas no meio do caminho você tem que fazer alguns desvios aí. É isso aí. Então, eu acredito que ficou bem claro essa questão de quando utilizar o 2 pontos, quando se utilizar o ponto e vírgula, e sobre a questão, atividade de percurso que a gente falou para vocês, que nós vamos fazer uma simulação e vamos, aguardem aí, porque daqui a pouco nós vamos criar uma simulação idêntica, porque nós vamos ensinar a criar gráficos ainda, certo? E você já tirar dúvida, porque na atividade de percurso você vai precisar utilizar operações ao mesmo tempo, somar, subtrair e ter o resultado final, certo? Mas vamos mostrar aqui a forma mais rápida, que é o cálculo da média, do mínimo, do máximo, enfim. Observe aqui para vocês, ó. Eu vou tirar esse resultado aqui do 120 e eu quero, por exemplo, ó, nesse intervalo aqui que eu selecionei, ó, eu quero calcular, por exemplo, a soma. Eu posso vir aqui, ó, vocês observam, ó, nesse sinal, ó, de que é tipo um E ao contrário. Se você clicar nele, vai aparecer algumas funções, ó, já pronta. E olha aqui, ó, a soma. Eu posso clicar, olha o que vai acontecer. Ele já me deu o resultado, certo? Bom, Luiz, mas eu poderia fazer isso daí também com a média. Ó, selecionaria o mesmo intervalo, clicaria na setinha ao lado, ó, média. Olha o que aconteceu. A média também saiu o resultado. Vocês lembram? E é o mesmo que a gente executou. Bom, tem como fazer isso aí com o menor? Tem sim, ó. Seleciono o intervalo, ó, que eu preciso, ó, e eu venho aqui, ó, e calculo o min, ó, que é o mesmo do mínimo, ó, vai ter o menor valor. Assim como, se eu selecionar, ó, e clicar em maior, máximo, ó, eu vou ter o maior valor, que é o 70. Então, assim, é para deixar isso bem claro, que você não precisa, assim, o porquê nós estamos mostrando para vocês de aprender do zero. Porque quando você for fazer um concurso, você for fazer uma prova, você tem que saber disso daí, não tem para onde correr. Tem que saber que a fórmula inicia com igual, tem que saber quando você vai utilizar o ponto e vírgula, quando vai utilizar o 2 pontos e também quando utilizar o parênteses, certo? Em algumas fórmulas você vai precisar usar o parênteses destacado, separado de um operador, um mais, um menos, um dividir. E outra, lembra das equações do primeiro grau? O parênteses ele serve para quê? Para você dizer, ó, eu quero que aquilo seja calculado primeiro, o que está entre parênteses vai ser executado primeiro. E o Excel sabe disso, certo? Então, na atividade de percurso, você vai precisar usar o parênteses, certo? Mostrar que o Excel, calcule primeiro essa operação para depois executar a outra. E aí sim, ter o resultado correto, certo? Então, assim, tem a atividade de percurso para vocês agora e eu quero que vocês exercitem, tirem as dúvidas. O desafio foi lançado para quem vai conseguir concluir todas e nós retornamos aí para a resolução e tirar algumas outras dúvidas, certo? Até mais. É isso aí, retornamos à nossa aula. Foi passado para vocês algumas atividades e
o desafio foi lançado no início da aula, quem conseguiria fechar, gabaritar as questões nessa aula. Isso mesmo, professor. A gente está aqui aguardando, né? Vendo se o pessoal consegue aí mandar as respostas. Vão mandando aí para a gente ver se os polos estão atentos ou não à nossa aula de hoje, mas eu acredito que a gente teve um bom resultado na última aula, Luiz. Acredito que hoje também não vai ser diferente. Então, acho que a participação vai ser aí em peso e eu também acredito que o pessoal vai gabaritar a atividade de hoje também. É isso aí, então envie sua resposta e que nós vamos fazer as correções daqui a pouco. Antes disso, eu vou mostrar para vocês, eu e o professor Saulo, nós vamos mostrar para vocês como utilizar os gráficos, né? Na realidade, o gráfico ele é uma imagem que vai estar simbolizando ou representando alguns números, né? Algumas pessoas têm dificuldade, né, professor? Em utilizar, em visualizar números, né? Observa aquela planilha cheia de números. Isso. Mas quando monta um gráfico, quando coloca uma imagem representando aqueles números, consegue entender bem melhor, né? Verdade. Quando a gente está com dificuldade em alguma coisa, a gente fica até chateado quando a pessoa diz assim, pera aí que eu vou desenhar para você poder entender. Mas o desenho, ele realmente, essa ilustração, ele ajuda na compreensão. Então você tem uma tabela enorme, diversos números, às vezes cifras, né, se for uma planilha financeira, um negócio complexo de você realmente interpretar, e aí quando você vê uma imagem daquilo, ou seja, quando você vê um gráfico daquilo, você consegue visualizar de uma forma muito mais simples, muito mais enxuta e consegue dali extrair todos os dados que estão disponíveis na planilha. Então essa é a importância da gente utilizar os gráficos, é você ter aí uma ilustração simples de um monte de números e que você tem ali numa tabela. A gente usa muito essa questão de ilustração em informática. Você vê até nas etapas de desenvolvimento de software, o pessoal utiliza bastante isso, né? Mas isso é coisa para outro curso, não é mesmo, professor? Então vamos focar aqui nos gráficos. Então vou mostrar para vocês um exemplo que está no nosso material, que é uma lista de professores com suas idades, e a gente precisa mostrar o gráfico deles, né? Aí pensa aí, são poucos, são uns 10, 11 que está no exemplo. Mas se fossem todos os professores da rede federal, todos os professores da rede estadual, o gráfico comparativo de idades, né, por cidade, né, isso aí a gente vai mostrar para vocês agora. Como criar esses gráficos. E como eu falei para vocês, vou mostrar o segredo de criar gráfico e você não ter problema em nenhuma situação, que vai ser agora, certo? Observa aqui o exemplo que a gente mostrou. Ó. Observe o exemplo que a gente mostrou para vocês, aonde, vou aumentar aqui o zoom, a gente tem aqui, ó, uma planilha, certo? Diminuir um pouco aqui essa célula. Então a gente tem uma planilha aqui com algumas informações, certo? Então o que a gente precisa fazer aqui, ó? Primeiro, antes de iniciar a criar os gráficos, ó, é ideal que você tenha o quê? Selecionado as informações que você quer gerar o gráfico. Nesse caso aqui, ó, se eu selecionar todo ele, pode acontecer de gerar uma outra informação, mas o que eu quero gerar de gráfico é isso daqui, ó. Vou selecionar a coluna professor, aonde que está aqui, ó, na célula A2 até a célula B2, ó, e vou arrastar, ó. Essas informações que eu quero representar através de um gráfico, sim. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Após selecionar, eu vou clicar lá no menu Inserir, ó, Inserir, e vou localizar as áreas de gráfico. Ó. Vocês podem observar aqui, ó, que tem uma opção só para gráfico. Ok? Ó? Então, aqui, você vai fazer o quê? Selecionar qual tipo de gráfico você prefere. Então, se for específico, bom, eu quero um gráfico de colunas, eu quero um gráfico pizza. É só clicar e selecionar qual modelo vai atender a sua necessidade. Então, se for uma área de engenharia, vai procurar aqui nessa o menu área, né? Mas assim, se for representando uma instituição, uma cooperativa, enfim, você pode utilizar tanto coluna quanto barra ou o pizza, que é um dos mais utilizados. Em especial, eu vou escolher esse daqui, ó, o pizza 3D e com os eixos aqui, ó, separado.
Vou clicar nele, vamos ver o que vai acontecer? Olha aí, o gráfico foi gerado, ó. Certo? O gráfico foi gerado e nós vamos fazer o que, ó? Vou tentar diminuir ele aqui para visualizar melhor. Mas veja bem, ó. O gráfico foi criado de essa idade aqui, ó. Nós podemos aqui substituir ela com o nome, 2 cliques seguidos e colocar o nome IFRO mesmo, né, que é o nosso exemplo. Aqui tem o rótulo, né, ó, não apareceu, mas é bem simples, ó. Aqui é as informações dos professores e aqui é das idades. Para você saber que aqui é a idade mesmo, ó, é só adicionar o rótulo de dado, bem simples, clicando com o botão direito, ó, e vai escolher a opção adicionar rótulo de dados, ó. Você vai observar que vai aparecer em cada faixas aqui do gráfico, ó, a idade do nosso professor, certo? Então, aqui eu posso colocar o título dele, Professores IFRO, onde eu tenho aqui o nome e a idade de cada um. Essa forma aqui é a mais fácil, né, o Saulo, de utilizar, porque a gente tem a coluna, as 2 colunas selecionadas, né, isso, juntas. Isso facilita muito, que é só clicar e arrastar e pronto. Ir lá no menu inserir, escolhe lá o recurso de gráfico e o seu gráfico já foi criado, alterando a opção de mostrar ou não o rótulo de dados, como eu acabei de demonstrar para vocês. E agora é o que eu chamo a atenção. Quando você precisa criar um gráfico onde essas informações estão em colunas alternadas, por exemplo, eu tenho uma informação que está na coluna A e a outra informação está na coluna C. Então eu preciso alternar da coluna A para a coluna C. Essa coluna B eu não seleciono. Essa daí é a principal dificuldade. Quem precisa criar os gráficos e sabe que só selecionar e clicar lá no gráfico vai gerar. Porém, tem essa situação, onde você precisa criar os gráficos e informações alternadas. Eu acredito que essa daí é uma das principais dificuldades, né, Saulo? Isso. São várias as formas que você tem para criar um gráfico dentro de uma planilha, de um editor de planilha eletrônica. O professor passou a mais simples, né, que é que nem aquela questão lá da soma que a gente estava vendo, né, com 2 pontos, com o ponto e vírgula. O gráfico ele vai caminhar aí pela mesma ideia, não é? Só que ao invés de você fazer seleção contínua, seleção através daquela fórmula lá do igual, você vai utilizar uma forma diferente de selecionar o seu intervalo de dados. Mas também é bem simples, bem prático e vai ajudar bastante aí você a desenvolver os gráficos. Quando eu aprendi a fazer gráfico nos cursos de informática, eu só queria fazer isso, né? Porque é bem interessante. Você vai jogando todas as informações ali e de repente você vai criando formas, vai criando diversos gráficos ali que vai dar um entendimento melhor para sua coluna. Então eu já peço que vocês também façam aí em casa, saiu da aula, vão treinar, né, também os gráficos aí em casa. Tá? Mas o professor vai explicar direitinho como é que funciona essa forma aí de gráfico em intervalos. É isso aí. Então, assim, ó, fica bem claro para vocês que existem várias formas. Então, achamos aqui a mais fácil, a mais simples de demonstrar, onde que você consegue executar qualquer atividade utilizando esse procedimento. Agora eu vou mostrar para vocês, como eu acabei de falar, é você criar o gráfico com informações alternadas, com colunas alternadas. Então, esse exemplo aqui vai trazer isso para vocês, ó. Esse exemplo é o exemplo que está na atividade de percurso, né? Eu trouxe já especial já para vocês já ter essa noção. Mudou aqui as informações, né? Mas isso não vai influenciar no resultado. Então veja bem aqui, ó. Vamos supor que eu preciso criar um gráfico entre candidato e cidades. Veja bem, aquele exemplo, as 2 colunas estavam as 2 colunas estavam juntas, ó. Coluna A e a coluna B. Porém, nesse caso aqui, ó, a coluna A e a coluna C que eu preciso selecionar. Mas vocês já podem observar que quando eu seleciono uma, a outra sai, ó. E agora?
aí vem a dica para vocês, ó. Para selecionar colunas alternadas, ó, basta você segurar a tecla CTRL. É isso mesmo, a tecla CTRL no teclado de vocês, ó, você seleciona a primeira, vai segurar a tecla CTRL. Olha o que vai acontecer. Vai dar a opção para você alternar a coluna, ó. E isso fazer o procedimento que a gente acabou de mostrar para vocês, ó. Clica em inserir, escolhe qual o tipo de gráfico que você quer trabalhar. Agora eu vou escolher o barra. E vou mostrar aqui, ó, em 3D também, um outro modelo. Veja bem aí, ó, o resultado. No caso, o barra aqui ele não atendeu devido a estar selecionando por colunas. O mais apropriado seria mesmo o coluna, né? Ó. E aí eu pedi a opção aqui, galera, ó, alternar para colunas. Vou mostrar aqui o exemplo novamente, ó. Vamos lá, inserir os gráficos. Alterar. Então, não está a opção aqui para alterar para a linha. Nós vamos mostrar aqui, já retornamos. Mas assim, o procedimento é esse, certo? Tá, tem outra situação que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, além de trabalhar com gráfico, é o quê? É a questão da média. Essa questão está lá na atividade de percurso de vocês, certo? Ó, vejam aqui, ó, igual, lembra, ó, seleciona e a média, ou pode utilizar a forma mais prática, não é isso? Ó? Seleciona e pega lá o recurso, vocês lembram? Ó? Vem aqui e pede a opção, vem aqui, ó, e pede a opção média. Olha o resultado aí. Quem lembra de fazer essa operação manual? Igual, média, quem lembra? Abre parênteses e coloca a primeira, usa o 2 pontos, que a gente já sabe que o 2 pontos está referenciando até, e o resultado está aí. Aqui tem um outro detalhe, ó, também essa situação aqui de desconto. Saulo, essa questão a gente não usou em sala de aula, né? Como atribuir um desconto a um valor, né? Quando aplicar uma porcentagem a um valor. Isso daí é bem simples de utilizar, mas também é muito importante, né? Isso, às vezes o aluno quer fazer pela multiplicação, né, ou divisão lá por 100 para chegar no seu valor esperado, mas existe uma fórmula, existe um caminho mais fácil, bem mais prático de você estar chegando aí, trabalhando com porcentagem dentro da planilha eletrônica. Você não vai precisar fazer cálculo nenhum, simplesmente selecionar os dados que você quer, clicar em um botão e, como num simples passe de mágica, não é mesmo, professor? Sim. As coisas vão lá e aparece a porcentagem de forma automática na planilha eletrônica. Certo. Então vem aqui, ó, mostrar para vocês esse cálculo aqui para vocês executarem. Primeiro, para você adicionar uma porcentagem, é só você já sabe o valor, né? Bom, a forma mais simples. Eu quero saber 12, primeiro para me dar o desconto, eu tenho que saber quanto que é 12% desse valor. Então eu faço aqui, ó, igual, pego o valor, clico apenas em cima, né, ó, e multiplico, ó, com o asterisco, vou multiplicar ele, e eu vou colocar aqui o valor, ó, 12%. Ó. Não é esse valor que eu quero saber? E ele vai me mostrar. Ó. Então, 12% de 220 é quanto? 26,40. Se eu já sei o valor e eu quero o desconto desse valor aqui, ó, o preço final vai ser quanto? Vocês lembram das operações que a gente mostrou para vocês, né? O somar, dividir, subtrair. Nesse caso, a gente só precisa subtrair o valor aqui, ó, igual o valor menos, ó, o desconto. Olha aí. O valor aqui foi gerado, ó, com o desconto final, dando um desconto de 12%. Então, a dica é essa daí. É só você pegar, multiplicar pelo valor da porcentagem, tranquilamente, e não tem dificuldade, certo? Saulo, como é que está a participação? Tem alguma resposta aí já? Ou como é que está? Tem, professor, a gente já tem resposta. Queria dar aqui um alô especial para todo mundo que está acompanhando a gente.
Polo de Rolim de Moura já mandou a resposta. Polo de Ji-Paraná também já mandou a resposta. O pessoal está participando, professor. O pessoal de Ariquemes também passou pedindo alguns esclarecimentos aqui em relação à atividade de percurso, que a gente vai ver aí no final da aula também, tá? Então, participem, vamos lá, mandem as respostas para a gente já ir verificando se o pessoal vai acertar, vai gabaritar ou não hoje, né? Então, o professor vai passar agora aí as atividades para a gente ir respondendo, e aí no final da aula a gente fala sobre a atividade de percurso, ok? É isso aí. Então, assim, vamos já para a primeira pergunta, tirar algumas dúvidas. Vamos fazer a simulação antes de dar a resposta, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi essa, ó. A primeira pergunta foi essa. Identificar os ícones, né, do Excel abaixo. Então, assim, a gente mostrou aqui no Excel que para você saber o nome delas, ó, basta você deixar a seta em cima, ó. Então, assim, ó, se você, por exemplo, quer saber o nome dessa ferramenta, deixou a setinha em cima, aparece o nome. Vocês observam aqui, ó, cor preenchimento, certo? Aqui, cor fonte, assim como todas as outras ferramentas. O que precisa vocês é o quê? Identificar aonde que essas ferramentas se localizam no Excel. Então, essa primeira aqui, ó, é uma ferramenta importante. Vou mostrar até uma situação dela, que é o que, ó? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, controle de votos, por exemplo. Observa aqui que esse valor está ultrapassando, e o ideal é que ele ficasse em cima dessas 3 células. Então, se eu utilizar o recurso mesclar, o que vai acontecer? Ele vai juntar. Então, o nome dela, além da função dela, que é o mesclar e centralizar, você tem essa função, ele faz essa junção de células, certo? Quantidade de célula que você selecionou. Então, a primeira resposta é essa, mesclar e centralizar. Pessoal de Alta Floresta, parabéns pro pessoal do Polo de Alta Floresta, escola Ana Nery, que acertou aí a primeira ilustração, professor. Muito bom. Pessoal de Paraná mandou, mas acabou trocando aí como caixa de texto, né? Então o pessoal de Rolim de Moura conseguiu aí, de Alta Floresta, perdão, conseguiu responder de forma correta essa primeira alternativa aí da primeira questão. É isso aí. Então, assim, ó, a gente vai mostrar aqui o nome dela e o resultado, certo? Então, veja bem aqui, ó, eu tenho um valor, 100, mas não é 100 que eu quero. Eu quero o valor ele em dinheiros, né? Ó. Então, eu posso estar trabalhando aqui, ó, qual moeda, ó, se é euro, é inglês, é português. Então, é R$100. Eu vou clicar aqui no 100 e ele vai aparecer. O nome dessa ferramenta é formato de número contabilizado, né? É o contábil. Onde você quiser o número contábil, é só clicar nessa ferramenta que ele vai dar essa opção para você, né? Quem colocou aí o número contábil relacionado a contábil, tá certo essa questão. Essa outra aqui, ó, é o recurso que nós colocamos, o que, ó, olha lá, ó, soma, não é isso? Exibir soma das células selecionadas. Olha o nome da ferramenta. Ela seleciona. Então, assim, quem lembra, ela tem várias funções, né? No caso, o soma é a primeira que aparece, mas dentro dela, ó, se você clicar, você pode colocar aí a ferramenta, a fórmula que você escolher, né? Se é o mínimo, se é o máximo, enfim. Mas quem colocou a opção soma aí, ela vai estar correta nessa aula, que é ela que identifica, né? Isso. Toda vez que aparecer lá no programa, vai ter ela selecionado soma. Correto, professor. Outras versões do Excel, eles trazem essa figura aí como autossoma, né? Porque você clica nele e ele já faz de forma automática todo o cálculo. E o principal cálculo que ele traz é a soma, né? Então, assim, nas outras versões a gente chama de autossoma. Teve gente que respondeu autossoma também, professor. Então, essas escolas, Alta Floresta e também o pessoal de Ji-Paraná, estão corretos. É isso aí. Então, ó, o que o Saulo acabou de falar, autossoma também é o termo utilizado. Só o que muda é o que a gente comentou na aula. Algumas versões vai reduzindo. Por exemplo, o min e o mínimo, ele tem a mesma função, mas nas versões acima de 2010, ele já tem essa abreviação.
certo? Retornando aqui, a outra questão é essa forma. Em que situação eu posso utilizar ela? Observa, é um globo e um cadeado, não é isso? Uma corrente. Então, uma corrente, não é isso? Então, assim, o que representa ela? Observem ela aqui, ó, que você precisa identificar onde que ela fica, certo? Então, essa ferramenta, ela é o quê? É o... Quem conseguiu... Saulo, teve alguma resposta aí? Teve sim, algum professor. polo? Teve pessoal de Alta Floresta, pessoal de Ji-Paraná, e eles responderam aqui, professor, que a alternativa correta é hiperlink. Será que eles Isso. acertaram? Pessoal, ó, na página inicial, vocês não vão encontrar ela. Não, página inicial, no menu inicial, vocês não vão encontrar o hiperlink. Porém, se você clicar em inserir, você vai localizar ele, ó. Que o hiperlink também é um recurso importante, que você vai poder fazer alguns recursos aí um pouco mais avançados no Excel, certo? Porém, ele vai estar no menu inserir. Se vocês estão utilizando o computador e não encontrou na página inicial, é só clicar em inserir que ele dá essa função. Por exemplo, ó, vou mostrar um exemplo bem prático e bem rápido aqui. Ó. Eu estou na página 1 e se eu quisesse ir para uma outra planilha, por exemplo, igual essa que eu estou montando aqui, você teria essa função. Né? Teria essa oportunidade de linkar uma planilha com outra, uma planilha com uma página na internet, uma planilha com um arquivo do computador, enfim, são esses recursos que você pode estar utilizando, ok? Então, vamos lá dar uma olhada nas respostas que a gente colocou aqui para vocês, ó. Foram essas, ó. Olha lá. Resposta correta, mesclar e centralizar, formato de moeda, a autossoma, não é isso? Ou a soma com a versão que nós estamos utilizando, e o hiperlink, certo? Bom, a questão 2, ela pediu para vocês criarem uma situação aí, ó. Considere que na célula 1 tenha o valor 1, na célula 2 o valor 2 e na célula 3 o valor 3. Qual será o resultado da célula 4? Caso tenha, não é isso? Ó, caso tenha aqui, ó, o valor... Caso tenha aqui o valor da média. Então, eu quero que vocês observam o que aqui, ó. A média, ela utilizou o ponto e vírgula. Aí volta nessa aula a situação que a gente comentou no início da aula, no decorrer da nossa aula. Se vai usar o ponto e vírgula ou se vai usar o dois pontos, não é isso? Então, assim, para você saber isso daí, é ideal que você lança numa planilha, mas já dá para saber. Olha lá, observem aqui, ó. Eu tenho o valor 1, 2 e 3. E aí, qual é a pergunta aqui que ele pediu para a gente? Ó? Média, ó. Eu quero usar a fórmula média do A1 e o A3. Olha aí, vamos fazer essa situação aí, ó. Igual média... Não é isso? Ó? Eu vou abrir o parênteses, eu vou querer o A1, ponto e vírgula, e o A3. Já vai aparecer o resultado para vocês. Qual o resultado? O número 2. Não é isso? Ó? Isso mesmo, professor. E a gente teve aqui participação do Polo de Rolim de Moura, e eles responderam corretamente, né? Aí a questão número 2, letra D. O pessoal de Alta Floresta também mandou aqui uma resposta, mas desculpa, eu não consegui identificar qual foi que vocês marcaram aí. Mas é bom que a gente vê que realmente o pessoal acabou de chegar aqui, professor, também, o pessoal de Ji-Paraná mandou também a resposta D. Então o pessoal realmente está conseguindo aí absorver os conhecimentos transmitidos, professor Luiz. Muito bom. Então assim, gente, ó, a questão número 3 já foi uma situação onde você precisa movimentar essa fórmula. Foi uma questão que a gente tirou bem parecida de um concurso que aconteceu recentemente. Então, assim, ela foi removida. A fórmula já foi executada e você só arrastou essa fórmula para uma outra célula. Então, assim, ó, a fórmula B11 mais B12 contida na célula B10, quando movida para a célula A10, será regravada pelo Excel como? Teve resposta aí, Sal? Teve resposta. Questão número 3, até agora só o pessoal de Rolim de Moura, lá da Escola JK. Um alô para todo mundo da Escola JK que está acompanhando a gente aí com a professora Marisete. Eles enviaram a resposta aqui, professor. Questão número 3, eles disseram que é a letra B de bola, né?
E aí, professor, essa questão aí realmente merece uma analisada e pode ser estilo daquelas outras questões que o professor passou nas outras aulas, né? Meio Enem, meio concurso, não é mesmo, professor? Que bate um pouquinho de cabeça, mas você consegue chegar no resultado correto. É isso aí. Então, assim, vamos fazer a correção dela. Nós vamos retornar aqui para fazer a correção simulando como nós fizemos há pouco mais. Mas a resposta é essa daqui, ó, gente, ó. A resposta correta da 4 é o quê? Da questão número 3. É número 3, não é isso? Questão é número a questão 3. D, certo? Nós vamos simular ela, mas aí, quem respondeu, né, parabéns aí, quem conseguiu acertar, quem conseguiu participar, boa, errando que se aprende, né, Saulo? Verdade, o pessoal de Paraná também mandou a resposta aqui, professor. É muito comum você trocar, porque eles estão trocando ali a questão da posição da célula, né? Sim. Mas quando a gente trabalha com a fórmula, a gente está transferindo o que contém naquela célula para aquela outra célula. Então você não vai mudar no que está ali dentro, né? Você vai mudar apenas a posição dela. Então a fórmula permanece a mesma. É como se eu tivesse um número 100 e transferisse aquele número 100 para a outra célula em uma outra posição. Então o número 100 vai continuar lá. A fórmula é do mesmo jeito. Correto, professor? É isso aí. Então, assim, ó, o que o Saulo acabou de falar foi essa. Ó, a fórmula era essa, ó, B11 e B12. E você o quê? Clicou e arrastou. Então a fórmula ela vai permanecer, galera. Vai permanecer a mesma. Você só mudou a célula, a localização onde que ela foi executada. Continuando aqui, ó, na questão 4, qual alternativa contém o erro na criação da fórmula do Excel? Essa daí, eu acredito que não dava para errar, hein, Saulo? Essa daí todos que enviaram, com certeza acertou, mas... O pessoal está enviando a resposta aqui, a letra E, professor. É isso aí mesmo, já mostrei aqui pro pessoal. E eu acredito que a gente mostrou isso aí no início. Lembra que eu deixei bem frisado, se iniciar a fórmula, não ter o sinal de igual, cancela, ela não existe, ela tem que ter um sinal para o Excel reconhecer que aquilo é uma função, que aquilo é uma forma e ela precisa ser executada. Então é esse sinal aí que vai encaminhar para uma possível resolução de uma situação, certo? Professor, eu queria registrar aqui, né, a presença do pessoal da escola Jorge Teixeira com a professora Leuda lá. Eles tiveram uma participação bem interessante na aula passada. Eles estão participando novamente aqui através do chat. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu queria aproveitar, professor, e trazer uma dúvida, que talvez seja dúvida de outras pessoas. Essa dúvida vem lá do Polo de Ariquemes, Escola 22 de Abril, professora Rose. Ela está falando assim, você vai colocar o nome, você vai digitar um nome em uma célula, aí você digita lá, Cooperativa de Cana-de-Açúcar. Isso é uma dúvida que vem da atividade de percurso número 2. E aí embaixo desse nome você tem que colocar na mesma célula, controle de entrada e saída de materiais, traço 2017-2. Ela está falando que quando você aperta o Enter, você digita Cooperativa de Cana-de-Açúcar. Quando você aperta o Enter, você não consegue inserir na mesma célula essa informação. Vai acabando, você acaba caindo na célula da linha abaixo. Então, o que ela está perguntando? Como que faz para que você consiga colocar a mesma frase, ou seja, essas duas linhas numa mesma célula? Tá? O professor vai ilustrar aí no computador para a gente ver uma forma bem simples, tá, gente? É só uma teclinha que você vai pressionar aqui e tudo vai acontecer. Então, Saulo, o que acontece? Na atividade, é a situação bem parecida aí que a gente colocou. Ó, eu tenho um valor e é isso, né? Ela ultrapassa e aí você precisa utilizar ela em mais de uma célula. É isso a dúvida do aluno, professor? Isso. Você vai escrever uma linha, né? Cooperativa de frutas, e abaixo desse nome Cooperativa de frutas você tem que escrever uma outra coisa. Só que na mesma célula, não em células diferentes. Veja bem aqui, gente, ó. Olha o que acontece, ó. Nesse caso aqui, ó, que eu mostrei para vocês, eu estou utilizando duas linhas. Esse caso aqui, esse nome, ó, ele precisa ficar onde? Ele precisa ficar na mesma célula. Então você pode até colocar o nome normal, ele precisa só quebrar. Veja bem aqui, ó.
Se você utilizar esse recurso, quebrar, ó, olha o que vai acontecer. Você vai ter a opção de estar na mesma linha, ó, e controlar o espaço, né? Eu acredito que seria essa dúvida aí que a nossa aluna teve. Tem também a questão da tecla Alt, né, Isso, professor, muito bom. Você pode utilizar aqui no teclado, você digita Alt e aí você consegue trazer para uma linha abaixo dentro da mesma célula, né, de uma forma bem simples, como se você estivesse ali escrevendo no editor de texto. Trabalhar com planilha realmente é assim, tem essas diferenças do Word, mas não é nada muito difícil. Então você aperta a tecla Alt e você consegue quebrar uma linha aí de forma automática. O professor pode ilustrar aí, professor? Olha lá, se eu digitar normalmente, olha o que vai acontecer. Eu posso quebrar depois, só que eu vou ter que diminuir o número da coluna. Porém, eu posso fazer o quê? Ó? A dica do professor aí, ó. Chegou a informática, eu seguro a tecla Alt e pressiono o Enter. Olha o que vai acontecer. Ela vai quebrar da mesma forma. Ok? Mas nesse caso aqui, o exemplo de cima foi o que foi utilizado na formatação da atividade de percurso. Foi quebrado o texto, ó. Ok? Mas as duas funções, as duas formas de formatação vai conseguir atender tranquilamente, certo? Agora, a resolução aqui, ó, da última questão. A gente pediu, analise o gráfico abaixo e identifique qual foi o gráfico que foi utilizado, né? Se foi barra, se foi coluna, se foi pizza. Vocês lembram que a gente utilizou aqui, ó, o gráfico, e aqui ele diz, ó, se é coluna, se é pizza, e aí a resposta é coluna mesmo. Quem colocou essa resposta correta, tá certo a sua resposta, ok? Então, assim, eu chamo a atenção para vocês agora. Nós estamos no nosso terceiro encontro. Na próxima aula a gente vai falar sobre internet, sobre PowerPoint, e eu peço que vocês façam essa atividade de percurso. A aula de hoje foi especificamente sobre Excel, porque é um programa, como a gente falou, que precisa da atenção. É necessário que vocês visualizem essa nossa aula de hoje, executem as atividades que foi desenvolvido em sala, para você ter um controle melhor dos recursos do Excel, né, Sal? Isso mesmo, professor. Finalizando nossa aula hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. E façam a atividade de percurso. À medida que as dúvidas forem surgindo, vocês podem trazer também na próxima aula. E a gente vai tentando esclarecer aí ao longo da nossa disciplina da melhor forma possível, né? Muito obrigado. Um alô especial para todos os polos. Hoje a gente teve uma participação bacana também. E é isso, gostaria de registrar, né, a presença de todos e realmente façam isso, acompanhem as nossas aulas, passem as respostas das atividades, façam essa interação que é muito importante para nós. É isso aí. Então, ó, faça a atividade de percurso como o professor Saulo acabou de comentar e até a próxima aula, certo? Até mais. Nossa aula já está quase acabando, galera. Mas me diz aí, vocês conseguiram anotar tudo? Espero que sim, hein? Então, olha só, moçada. Vocês puderam ver sobre planilha eletrônica, Página inicial do Excel, operadores, fórmulas automáticas. Aprendeu como gerar gráficos passo a passo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e anotado tudo o que foi dito pelos professores, hein? Galera, a gente vai ficando por aqui. Foquem nos estudos e até a próxima!